Olá, bom dia! O sol começa a despontar no horizonte, nos acordando para mais um compromisso nessa manhã. O nosso compromisso de abrirmos o nosso coração a Deus, de sermos alimentados pela Sua palavra, ouvirmos a Sua voz falar ao nosso ouvido e deixar que Ele conduza a nossa vida nesse dia, em todos os planos, projetos e desafios que temos. Queremos, de fato, nesse momento, ser um restrito adorador. Queremos abrir o nosso coração. Queremos ter esse contato pessoal que Moisés tinha face a face com o Criador e desenvolvermos o nosso relacionamento a cada dia com Ele, ao ponto de dedicarmos a nossa vida por completo nas Suas mãos. Quero, nesse momento, deixar com você aqui um canto dos filhos de Corá, do Salmo capítulo 77, o verso 14, onde eles, adorando o Criador, eles cantavam da seguinte maneira: Tu és o Deus que opera maravilhas entre o teu povo. Tens feito notório o teu poder. Salmo capítulo 77, o verso 14. Deus tem operado maravilhas na nossa vida e na vida do povo dele. Os feitos do Senhor são notórios. Nós conseguimos enxergar. E a razão pela qual a cada manhã nós nos voltamos para o nosso Criador com palavras de gratidão, com palavras de louvor, com palavras de reconhecimento à grandeza, à soberania e à majestade de Deus. A cada manhã nós temos um desafio sagrado de estudarmos um capítulo da Bíblia. E nessa manhã eu quero convidar você a manter a palavra de Deus aberta no livro de Números, capítulo 34, o verso 1 e o verso 2. Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra de Canaã, será esta que vos será em herança, a terra de Canaã, segundo os seus limites. Deus estava nesse momento mais uma vez se comunicando com Moisés. Mas era uma declaração que Deus já queria há muito tempo ter feito a Moisés, para que o povo entrasse na terra e possuísse a terra que, com herança, ele estava dando aos seus filhos. A geração que tinha morrido no deserto seria ela que teria a alegria de poder entrar nessa terra. Mas agora eram os seus filhos e apenas Josué e Calebe daquela geração que estava tendo a oportunidade de entrar na terra prometida, a terra de Canaã. Deus estava dando como herança. Os israelitas ocuparam uma boa parte da terra, mas eles não conseguiram alcançar a totalidade do que Deus tinha dado aos seus filhos. Apenas Davi, depois, no futuro, conseguiu ampliar a conquista que os filhos de Israel já tinham conquistado. Ele ampliou as fronteiras, mas mesmo assim não conseguiu conquistar toda a terra que Deus tinha dado aos seus filhos. Quando as tribos de Israel entraram em Canaã para conquistar a terra, eles conquistavam de acordo com o tamanho da sua tribo, mas a localização da tribo, de fato, era através da sorte que eles conseguiam conquistar a sua localização. Meus amigos, Deus sempre dá para nós muito mais do que nós pedimos. O coração do nosso Deus é generoso. Deus não deixou nenhuma tribo esquecida. Na verdade, Deus não se esquece de ninguém. Ele sempre é misericordioso, compassivo e sempre nos oferece muito mais do que nós merecemos. O que nós temos que fazer é reconhecer a grandeza e a majestade do nosso Deus. No livro de Números, capítulo 34, o verso 2, o Senhor disse o seguinte a Moisés: Quando entrardes na terra. Deus tinha limites para o seu povo. É claro que Deus sonhava que a nação de Israel se estabelecesse na terra de Canaã, e eles a cada dia poderiam ampliar os seus limites, mas Deus, mesmo permitindo que eles ampliassem os seus limites, Deus tinha limites para o seu povo. Ele sabia que o seu povo não poderia ultrapassar os limites estabelecidos por ele. Ele mesmo tinha dito a Moisés que a nação de Israel não deveria deixar nenhum povo pagão com vida com os seus ídolos aos seus arredores, porque esse povo poderia ser uma ameaça para o povo de Deus.
Deus bem conhecia os seus filhos israelitas e sabia quão tendenciosos eram os israelitas em se adequar à cultura do século presente. Mas Deus tinha chamado essa nação para influenciar os outros povos, mas Deus tinha limites para que eles pudessem se manter dentro dos padrões que Deus estava pedindo para que eles pudessem viver. Se eles vivessem dessa forma, eles iriam comer e viver o melhor que aquela terra poderia oferecer para eles. Dentro dos limites de Deus sempre há liberdade. Quando nós escolhemos seguir ao Senhor, nós somos beneficiados. Os limites de Deus não é para nos trazer escravidão. Os limites do Senhor é para nos trazer liberdade e vivermos uma vida feliz. Quantas famílias após a morte soubemos de familiares que passaram a brigar por herança? Deus aqui estava estabelecendo limites para que o seu povo vivesse uma vida feliz. O capítulo 34, o verso 11 do livro de Números, Deus estabeleceu os seus limites para o seu povo. Quinerete, que é o nome em hebraico do Mar da Galileia, que é o lugar onde Jesus passou tanto tempo com os seus discípulos, Deus já antecipadamente já olhava para o futuro e sabia que o seu filho viria aqui a essa terra ensinar os seres humanos a encontrar o caminho da salvação. Os limites estabelecidos por Deus é para nossa felicidade. Deus sabia que Jesus Cristo, quando então viesse a esse mundo, ele passaria pelo Mar da Galileia. Seria ali no Mar da Galileia onde ele realizaria milagres para revelar a divindade e a soberania de Deus, para mostrar que existe um Pai no céu preocupado com os seus filhos aqui nessa terra, e o desejo de Deus era redimir a todos os seus filhos. Hoje, o Senhor deixa a sua palavra para que cada um de nós possamos ser alimentados por ela, fortalecido por esse testemunho. E a cada dia, quando nós somos alimentados pela palavra de Deus, nós estamos cumprindo os propósitos de Deus para a nossa vida nos dias em que estamos vivendo. O livro de Números, capítulo 34, do verso 17 ao verso 18, nós podemos ver a maneira organizada como Deus distribuiu a terra dentro de Canaã. O Deus que nós servimos é um Deus organizado. Ele não queria que os seus filhos pudessem brigar pela terra, mas ele queria que através da união o seu povo pudesse viver uma vida feliz na terra que mana leite e mel. Cada tribo teria a responsabilidade de poder ajudar o seu irmão a conquistar a terra. Haveriam desafios, haveriam inimigos, haveriam homens que humanamente seriam até superiores do que o povo de Deus, mas eles deveriam se unir às forças para que pudessem vencer os adversários. Entendo que nos dias em que nós estamos vivendo, a maneira como Deus pediu para que a nação de Israel pudesse conquistar a terra prometida nos ensina uma lição. A maneira como nós devemos viver nos dias em que estamos vivendo são dias desafiadores, estamos diante de gigantes, desafios grandes, mas quando nós nos unimos, estamos um ao lado do outro, expressamos o nosso amor para com o nosso semelhante, nós estamos fazendo a obra do Senhor. Nós estamos agindo como o Senhor um dia agiu quando esteve aqui nessa terra. Fazendo dessa forma, tenha certeza que nós estamos agradando e vivendo da maneira como Deus espera que o seu povo possa viver nos dias em que nós estamos vivendo. E da mesma forma como a nação de Israel lutou para entrar na terra prometida, hoje, pelo poder de Deus, na nossa vida, dos nossos semelhantes, nós também conquistaremos a terra que mana leite e mel, que é a Nova Jerusalém. Eleazar seria o responsável como sendo o sumo sacerdote para supervisionar a conquista da terra. Haviam príncipes, líderes das tribos que eram responsáveis, homens que eram respeitados pela nação de Israel, para que as decisões tomadas pudessem haver satisfação para todo o povo. Deus não queria que nenhuma tribo entrasse em guerra para que pudesse ocupar uma geografia da terra prometida, mas Deus queria que justamente a terra fosse distribuída e que todos eles, no final, ficassem felizes, satisfeitos e mutuamente a nação de Israel pudesse defender a cada um deles quando houvesse necessidade. A maneira como nós vemos a inspiração divina em preservar para nós como foi distribuída a terra,
nós podemos entender e nos ensina hoje como é que nós devemos viver na casa do Senhor, como que nós devemos agir de uma forma organizada. Nada pode acontecer de uma forma precipitada ou desorganizada quando nós trabalhamos para Deus. Deus foi tão preciso, cuidadoso em dividir a terra, minucioso em ensinar como é que eles deveriam conquistar. Não pode ser diferente nos dias em que nós estamos vivendo, quando nós também estamos avançando o reino do Senhor aqui nessa terra. Nós precisamos a cada dia dependermos dele, vivermos em comunhão com o Senhor, para que nós possamos saber qual é a vontade de Deus, para que a cada dia nós possamos levar avante o reino do Senhor. A cada dia que o povo de Deus vivia, reacendia no coração a esperança de conquistar a terra prometida. Eles olhavam para trás e viram que os seus pais perderam uma tremenda oportunidade de usufruir do melhor daquela terra. Mas Deus agora estava colocando diante deles a alegria e a oportunidade de comer o melhor que aquela terra poderia oferecer. Deus tinha sido muito enfático com seus pais e com eles também, que eles não deveriam ser misericordiosos com os inimigos que estavam ao seu redor, porque eram pessoas que não amavam o Senhor, eram pessoas que estavam voltadas para os seus ídolos, para os seus deuses, e os seus corações não estavam abertos a entender que Deus é Deus. Mas nós precisamos entender nos dias em que nós estamos vivendo. Se a nação de Israel fosse misericordiosa com aquelas pessoas que estavam ao seu redor, eles veriam, e como viram em algumas experiências, e quando nós somos misericordiosos com o pecado, nós descobrimos na pior situação que o pecado não é misericordioso conosco. Nós não podemos ser misericordiosos com o pecado. O pecado não tem misericórdia de ninguém. Ele quer destruir a todos. Amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 34 do livro de Números, a palavra de Deus nos ensina que a cada dia nós precisamos viver uma vida de dependência no Senhor. Buscarmos nele forças para que nós possamos entender qual é a sua vontade para os dias em que nós estamos vivendo. Nós sabemos que muito em breve nós também iremos entrar na terra prometida. O maior desejo do nosso coração é que a nossa geração possa ver Jesus Cristo voltar. Que os nossos pés e os nossos olhos vejam o céu se abrir e nós possamos entrar na cidade da Nova Jerusalém pelas portas e possamos ali viver com o nosso Deus por toda a eternidade. Mas hoje, como a nação de Israel um dia ouviu dos lábios do Senhor Moisés falar que eles não deveriam ser misericordiosos com o pecado, é o que nós temos que fazer nos dias em que nós estamos vivendo. Porque se formos misericordiosos com o pecado não terá misericórdia de ninguém. Portanto, nessa manhã, o que eu e você temos que fazer é buscarmos ao Senhor, abrirmos o nosso coração, renunciarmos o nosso eu e deixarmos que Ele conduza a nossa vida. Vivendo dessa forma, o que uma geração passada não conquistou pela fé, hoje nós queremos, pelo poder de Deus, alcançar para a nossa vida e vivermos com o Senhor por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Fica conosco nesse dia e a nossa vida é o nosso pedido e é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.